Faz hoje 10 anos que nasceu a Associação Portuguesa de Famílias Numerosas. Numa altura em que o envelhecimento da população penaliza a economia, é urgente assegurar o futuro das famílias e a Associação garante que a sua mensagem é cada vez mais atual. É nosso convidado Fernando Castro, Presidente da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas. Muito bom dia. Bom dia. Obrigada por ter aceito o nosso convite. 10 anos depois, quais são os novos desafios das famílias numerosas portuguesas? São os mesmos, não é? Portanto, que é o enorme estrangulamento financeiro que o Estado tem vindo a exercer sobre as famílias com filhos, tanto mais quanto maior o seu número. Quer dizer, portanto, nós vivemos num país em que parece que um dos grandes inimigos dentro do Estado e da sociedade, portanto, são as famílias com filhos. E isso refletiu-se, quer dizer, portanto, reflete-se em nós, não é? Por um lado, portanto, e reflete-se, portanto, nas famílias em geral, portanto, que acabam por não ter os filhos que desejam e depois vão fazer, portanto, que vão produzir o envelhecimento da sociedade. Portanto, nós dentro de umas semanas, 2 semanas, estamos já a ultimar, portanto, iremos divulgar, portanto, um estudo que elaborámos, portanto, este ano, que estamos mesmo a ultimar, portanto, fazer o relatório final, etc., sobre o número de filhos, o número desejado de filhos, em que se mostra que a esmagadora maioria das mulheres gostaria de ter 3 ou mais filhos. Não é? Não pode, porquê? E as pessoas explicam quais são as razões. Portanto, nós vamos perguntar às pessoas, portanto, ao contrário do que se passa com o Governo, que tenta impor, portanto, uma determinada doutrina, umas determinadas ideias que tem, não é? Portanto, que são ideias completamente idiotas. Bom, mas portanto, não gostaria de falar hoje sobre isso, portanto, sobre os problemas, mas porque, pronto, as famílias numerosas são aquelas em que as tristezas se dividem e as alegrias se multiplicam. E hoje é um dia de alegria, não é? Portanto, é o dia em que celebramos, portanto, os 10 anos, como disse, e é o dia, portanto, para celebrar essa data, nós lançámos oficialmente o nosso hino. O hino, cujo título é Apostar na Família, o Futuro Construir, e que já está disponível na net, portanto as pessoas basta irem ao Google, por exemplo, e procurarem hino APFN e podem ver um vídeo, não é? Podem descarregar a letra, podem descarregar a música, podem descarregar o vídeo, mostrar aos seus amigos, mostrar à sua família, celebrar. Portanto, é isso que convidamos hoje as famílias todas portuguesas a fazerem isso, não só as famílias numerosas, mas, sobretudo, aquelas que gostariam de ter 3 ou mais filhos e que se revêem em nós. Antigamente, as famílias eram muito mais numerosas do que hoje. Se compararmos com algumas décadas atrás, havia muito mais filhos por casa e as pessoas diziam que se viesse mais um, era mais uma batata na sopa. Exatamente. Hoje já não é assim. Não, quer dizer, hoje não é assim, quer dizer, porque digamos... Bom, isso também tem muito de verdade. Tem muito de verdade, tem algo de verdade, não é? Quer dizer, mas derivava sobretudo de uma prática, sobretudo rural. As famílias, portanto, viviam sobretudo no campo, não é? E hoje, não é, vivemos na cidade. E as coisas são muito diferentes, quer dizer, portanto, enquanto numa família, portanto, no meio rural, vir mais 1, mais 2, mais 3, quer dizer, portanto, aumentar a casa, portanto, é fácil. Logo a partir dos 3 anos já vai à horta buscar uma alface. Aos 6 anos já ajuda também a semear isso tudo, quer dizer, na cidade não é assim, quer dizer, portanto, ter os pais mais hoje filhos, só querem ter mais filhos se puderem dar melhores condições. Não, é só isso, e também eles próprios terem condições, quer dizer, portanto, porque é necessário, portanto, com a história das cadeirinhas, não é? Um carro de 5 lugares, o carro que dá para cabem 5 adultos, não cabem 5 crianças. Não é? Por causa da história das cadeirinhas, não é? É impossível meter-se 3 cadeirinhas atrás na esmagadora maioria dos automóveis. É também a casa, quer dizer, portanto, não é chamar, portanto, os vizinhos para, não é, fazer uma feijoada e aumenta-se mais um quarto na casa como se faz, portanto, no monte, não é? É preciso mudar. E o mudar, portanto, significa nós sairmos do centro da cidade. Portanto, a história das repopulações tem sido feita à custa de T0, portanto, que é muito giro, quer dizer, portanto, basta ter um filho, não é? E o casal que vivia no centro da cidade, no T0, apoiado pela Câmara, não é? Tem que ir, portanto, a viver a 30, 40 km de Lisboa, porque em Lisboa, portanto, nas grandes Falamos cidades. Dos cidades. Mas a verdade é que nas grandes cidades, famílias numerosas só se vê em famílias abastadas. Não se vê, portanto, não se vê em crianças. Por isso é que nós vemos, portanto, que nas grandes cidades
estão escolas a fechar, não é? E a construir novas escolas, portanto, na periferia. Não se vê. E por isso nós vemos, por exemplo, Lisboa é a capital mais envelhecida, portanto, da Europa, não é? E pior ainda, não é? Portanto, a Câmara não vê isso, não é? E a Câmara está preocupada em uma quantidade de coisas. Portanto, nós queremos, gente muito preocupada, portanto, para travar a entrada de automóveis na cidade e meter portagens e outras coisas que não tem que fazer com que as pessoas possam viver na cidade, mas as pessoas viverem na cidade, não há automóveis, portanto, a tentar entrar. Fora os automóveis, que já foram falados, que nós há pouco iremos dizíamos tratar... que a maior parte das mulheres gostaria de ter 3 filhos. 3 ou mais. Ou mais filhos. Quase a gente sabe, mas lembre-nos o que é que era necessário para que realmente as famílias pudessem ter mais filhos. Bom, portanto, primeiro, portanto, ajuda financeira. Quer dizer, portanto, no fundo, Portugal está fora da Europa, portanto, nisto. Portanto, nós, portanto, enquanto no resto, na esmagadora maioria dos países europeus, têm direito a 140 euros, portanto, em média, 140 euros por mês, por filho, independentemente do Estado Civil dos pais. Quer dizer, só cá em Portugal é que o abono de família depende do Estado Civil dos pais. Quer dizer, isto é uma coisa completamente aberrante. E ainda por cima, não é penalizando os casados. Quer dizer, portanto, uma coisa completamente disparatada. Só aqui é que isto acontece, no mundo. Exemplo mundial. Não é? Portanto, ajuda financeira já seria uma grande ajuda. Não, é essa, portanto, são esses problemas. Portanto, Castro, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Parabéns à Associação de Famílias Numerosas que, lembramos, faz hoje 10 anos.